Queridos, ontem nós estivemos falando aqui e hoje nós vamos dar continuidade. Nós estamos falando sobre a importância do dom profético na vida do remanescente no tempo do fim. E como eu já falei, mas eu quero repetir porque vale a pena, estar numa semana de oração já é bom, né? Imagina falar de assuntos tão pertinentes, de assuntos tão importantes para a nossa vida cristã. E só para fazer só para falar um pouco daquilo que a gente viu, para a gente não ter que esquecer, nós ontem falamos ali sobre a importância, né, e o quanto que Ellen White sofreu, o tanto que foi dura a vida dela, mas ela não abandonou. Nós vimos ali quem foi Ellen White, como os vários livros dela estão distribuídos, né, dentro da teologia, da educação, da saúde, relações públicas, relações sociais, perdão, e também publicações. Vimos também em relação às suas obras, o tempo de vida, as suas visões, o tempo de cada visão. Vimos também como que era o dom profético no Antigo Testamento, né? Ali para que Deus usando quem? Os profetas. Abrimos a Bíblia no primeiro verso, qual foi? 2 Pedro 1:21, não esqueçam, confirmando ali para nós o significado de profeta. Vimos também um texto muito importante de Amós 3:7, que confirma para nós, registra ali brilhantemente que viriam profetas e que Deus usa profetas. E falamos um pouco também sobre o dom profético nos últimos dias, né? Que tem gente que pensa que acabou lá na época apostólica, mas não. Para o tempo do fim, principalmente agora, nós precisamos de iluminação dos céus através de um profeta, em especial uma profetisa que é nossa querida irmã White. Queridos, eu queria muito que ela estivesse viva, viu? De verdade. Mas Deus sabe de todas as coisas e nós devemos crer que Deus ele colocou tudo certinho para que nós pudéssemos usufruir disso hoje. E antes de orar, irmãos, eu só queria consertar uma fala minha de ontem. Quando eu falei ontem, não sei se vocês se lembram, eu falei que era melhor que saíssemos daqui tristes, não sei se vocês lembram. Mas quando eu falo assim, talvez tem hora que me dá aqueles esquecimentozinhos assim, né? E aí a gente acaba esquecendo de colocar outras palavras para continuar. Mas quando eu falo isso, é no sentido de que é muito melhor a gente sair da igreja triste com algum pecado que a gente faz ou que a gente fez, contrito, com o coração contrito, do que a gente alegre até mesmo com o sermão. Ou seja, eu prefiro que você saia daqui triste, pedindo a Deus, contrito, reflexivo, né, do que você saia, que você não saia daqui apenas alegre pelo sermão, porque é bom a gente gostar do sermão, a gente sentir a presença de Deus, mas é muito mais importante que esse sermão faça valer a pena na minha vida, que ele faça a diferença na minha vida. Então, o sentido que eu quis dizer foi esse, tá bom, irmãos? Para que a gente deixe tudo bem claro. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus e amado Pai, estamos aqui na Tua Santa Casa e precisamos do Teu auxílio, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Criador e nós não vivemos sem Ti. Precisamos de Ti para todas as coisas. E nesse momento nós pedimos que o Senhor nos ajude na compreensão da Tua palavra e que o Senhor seja honrado e exaltado. Unge os meus lábios, Pai. Fala também comigo e com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 12:17. Nós paramos na pergunta seguinte, queridos. E quanto ao dom profético na igreja remanescente, né? Como que o livro do Apocalipse caracteriza os crentes leais que constituirão esse povo, que constituirão o povo remanescente? Apocalipse 12, verso 17. O que está escrito? Posso ler?
O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus. A frase testemunho de Jesus se refere ao dom profético. E como nós sabemos disso? Porque pela conversa mais na frente que nós vamos ver, irmãos, do anjo ali com João, ele fala, isso está lá mais ou menos próximo ao final do livro de Apocalipse, que o anjo se identifica como um servo de Deus. Quer ver? Vamos lá? Abriam aí em 19, Apocalipse 19, verso 10. Que vai mostrar uma conversa que o anjo está tendo com João. Quem escreveu o Apocalipse? João. Então, ali o anjo está conversando com João. Bem mais na frente, olha o que ele diz. Prostrei-me diante dos seus pés, para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, olha só, João, ele se prostra diante do anjo para adorá-lo. E o que é que o anjo responde para ele? Não faça isso, porque sou um servo de Deus, assim como quem? Assim como são você e quem? E os seus irmãos, que faz o quê? Que guarda o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o quê? O espírito da profecia. Então, agora a gente vai lá para o Apocalipse 22, verso 9, porque essas expressões elas vão nos falar mais claramente. Elas mostram para nós ali que os profetas, eles têm o testemunho de Jesus e mostra que o testemunho de Jesus é o quê? O espírito da profecia. Aí a gente vai para Apocalipse, o quê? 22, 8 e 9, um pouco mais à frente. Vai fazer uma outra confirmação. O que está dizendo? Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. Obrigada, minha querida irmã. E depois de ter ouvido e visto, olha bem o texto, prostrei-me diante dos pés do anjo, aqui é João falando de novo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. O que diz mais? Mas ele me disse, não faça isso. Verso 9. Não faça isso, sou um servo de Deus. Assim como são vocês e os seus irmãos. Ou seja, está repetindo aquele verso que a gente leu. Agora olha a diferença. Ele disse que quem são esses irmãos? Os profetas. E como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Santo Deus, amado Pai. Queridos, esses dois versos, nós podemos ter aí uma importante comparação desses dois versos. Por quê? Essas duas situações, elas são as mesmas. Porém, o anjo diz ali para João, ele fala que ele chama de servos de Deus. E no outro, ele confirma que são os profetas, né? Então, em 19:10, os irmãos são servos, aqueles que são servos, os que guardam os mandamentos do Senhor. E João e Apocalipse 22:9 são chamados simplesmente profetas. Então, esses dois versos, eles nos mostram, né, concluindo ali, que o espírito de profecia não pertence a qualquer pessoa. Mostra que é algo que vem de Deus. E ele não fala de uma forma geral. Fala algo que vem do Senhor. Não é algo que vai deixar assim, não. É algo que foi específico para Ana, não. Vem do Senhor. Deus, ele quem sabe quem tem as características. Mas somente aqueles que Deus escolhe. Amém, queridos? E a Bíblia, ela fala que o povo de Deus experimentará nos últimos dias algo muito duro, a plenitude da ira de Satanás. E isso, irmãos, é profético. E se Deus já sabe disso, Deus já providenciou a profetisa Ellen White, nossa irmã em Cristo, justamente para nos exortar e para nos ajudar acerca desses episódios que virão. E que já está acontecendo, né? A palavrinha aí, já está acontecendo uns spoilers aí.
Mas nós precisamos ficar atentos, porque o Senhor é quem nos dá a vitória. Daniel 12:1 fala que o Senhor, Ele vai estar conosco, Ele assegura seu povo de que não nos deixará sozinho. Vou dizer de novo, irmãos. Deus assegura o seu povo de que Ele não vai deixar o seu povo sozinho. Amém, queridos, porque é a verdade do Senhor. O testemunho de Jesus que fala em Apocalipse é o espírito da profecia. E nos guiará em segurança. Nos guiará em segurança rumo ao objetivo final, irmãos. E nós precisamos nunca esquecer disso. E se unir a Jesus de todo o nosso coração. E quanto a Ellen White? Será que ela preenche as condições como uma mensageira de Deus? Essa deve ser uma pergunta que nós devemos nos questionar. Será que ela preenche os requisitos de ser uma profeta? Sim, irmãos. Essa resposta, ela tem que vir na ponta da língua da gente. Vocês concordam? Nós precisamos de verdade entender que essa mulher veio de Deus para nos ajudar. A primeira prova é que os seus ensinos são totalmente harmoniosos, estão totalmente em harmonia com a Bíblia. Essa é a primeira prova. Desde o começo até o fim do seu ministério, Ellen White sempre deixou muito claro que os seus escritos estariam de acordo com a palavra de Deus. Olha o que ela diz no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 29. Prestem atenção, irmãos. O Senhor deseja que estudem a Bíblia. O Senhor deseja que estudem a Bíblia. Ele não deu alguma luz adicional para tomar o lugar de sua palavra. Esta luz, o próprio ministério dela, deve conduzir as mentes confusas à sua palavra, a qual, se for comida e assimilada, é como sangue que dá vida à alma. Irmãos, glória a Deus. Glória a Deus, porque Ellen White, quando você passa a ler os livros que ela escreveu, inspirada por Deus, através do Espírito Santo de Deus, ela nos direciona de tal maneira para a palavra do Senhor, que ela faz com que a gente tenha vontade e desejo cada vez mais de buscar aquilo que está escrito. É algo sublime. E ela também escreveu, olha o que ela disse, a Bíblia e somente a Bíblia é nossa única regra de fé. Como que a gente não vai acreditar? Por isso que essa é a primeira prova. Em outra ocasião, ela ainda escreve, as palavras da Bíblia e a Bíblia somente deveriam ser ouvidas do púlpito. Deviam ser ouvidas do púlpito. De maneira enfática, ela diz, lá no livro Primeiros Escritos, página 78, diz assim, recomendo-vos, caro leitor, olha bem, irmãos, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Ela não está dizendo, pelos meus livros sereis julgados. Isso precisa ficar claro, irmãos. Amanhã nós vamos falar um pouco de sacudidura. E eu espero que Deus traga pessoas que realmente precisam ouvir. Sabe por quê, queridos, que eu estou falando isso? Porque muitos serão jogados para fora da igreja de Deus, porque não acredita nesses livros inspirados pelo Senhor. E é uma pena. É uma pena, irmãos, porque isso veio do Senhor para a nossa vida, para nos firmar naquilo que é santo e sagrado, e para nos dar discernimento daquilo que é profano, e nos tirar da zona de Satanás, e nos colocar na zona de Deus, ao lado de Deus. Ela ainda diz mais. Nela, Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que desviam da verdade bíblica. Irmãos, isso é muito sério. E eu vou ler de novo. Recomendo-vos, caro leitor,
a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para o conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. E vou repetir, irmãos, o finalzinho. Nela Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto de seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Tem muita gente se desviando da verdade bíblica ou não tem, irmãos? Queridos, essa inspiração divina veio para nos alertar, veio para nos direcionar no caminho de Deus. Por que Deus coloca lá nos 10 mandamentos, lembra-te do dia do sábado para o santificar? Porque o Deus sabia que a gente iria esquecer, irmãos. Porque nós somos assim. E é por isso que Deus manda fontes como essas maravilhosas para que a gente esteja sempre firmes em Deus. Porque um detalhe pode te tirar o céu. Um detalhe da nossa vida como cristã pode nos tirar do céu. Um detalhe na sua vida, querida jovem, pode te tirar o céu. Porque a vaidade hoje toma conta da gente. Um detalhe, querido jovem, pode também te tirar o céu. E isso deve ficar claro para nós, queridos, muito claro. Estudar a Bíblia não é apenas você ler, mas estudar a Bíblia é você cavar fundo, é você ter comunhão com Deus, é você orar, é você jejuar. Se você começar a ler a Bíblia e começar a te dar sono, você precisa entender que você tem que orar mais. Porque Deus te livra até desses detalhes. É sério, irmãos. Muito sério. Porque o diabo, ele quer mesmo que a gente, na hora que abre a Bíblia, a gente começa a ficar sonolento, a gente começa a ficar estressado e aí acaba deixando a Bíblia para lá. Mas Deus não quer isso. Deus quer que a gente esteja orando, Senhor, tira o sono de mim para que eu possa entender a Tua palavra. Me ajude, Senhor, a entender. Irmãos, já chegou momentos de eu pegar os livros, Grande Conflito mesmo foi um, de ler e não conseguir entender nada. E eu clamar a Deus, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a entender. E parar um pouco e começar a ler e o Senhor começar. Irmãos, é muito forte isso. Porque a gente sente a presença de Deus, nos dando capacidade para entender livros como esse. E Deus ajuda, viu, queridos? A segunda prova é exatamente a exatidão das suas predições. Só para deixar claro, em 1909, Ellen White, ela estava foi uma das suas últimas aparições, e ela estava concluindo um sermão dela, e ela levanta a Bíblia e diz assim para todo mundo, ó, irmãos e irmãs, eu lhes recomendo este livro. Ela não pegou o Grande Conflito, ela não pegou o Desejar de Todas as Nações e disse, eu vos recomendo este livro, não, queridos. Ela pegou a Bíblia. Então são detalhes que a gente vê que foi uma pessoa que sempre nos direcionou para quem? Para o Rei da Glória, para nosso Deus. A segunda prova é a exatidão das suas predições. Os escritos dela foram assim, um número relativo, né? Pequeno assim de predições. Algumas estão se cumprindo, outras ainda estão sendo aguardadas, né? Entretanto, aquelas que já foram cumpridas, elas foram extraordinariamente cumpridas com precisão. E isso faz com que seja ali a sua vida provada como profeta, ou como profetisa. E isso é maravilhoso, porque vem de Deus. Temos 2 exemplos disso. O primeiro, o surgimento moderno do espiritualismo. E eu anotei aqui, irmãos, eu fiz questão de anotar. Porque na época de Ellen White, em torno de 1850, quando ela ainda estava dando seus primeiros passos ali no seu ministério,
olha o que ela profetizou, né? Ela disse que ela identificou o espiritualismo como um dos grandes enganos dos últimos dias, né? E ela predisse o crescimento disso. Como é que está hoje? Como que está hoje, irmãs? Olha que coisa, né? Naquela época dela, embora naquela época lá fosse bem hostil, estava entrando de maneira bem, né? Mas ela já estava prevendo esse movimento e que seria aceitável pelos cristãos. Tal não está acontecendo hoje. Então, desde aqueles dias, isso tem o quê? Aumentado. E como é que as igrejas têm feito para as pessoas acreditarem mais e mais? Venha que você vai ser curado. Venha que nós vamos ter um culto de libertação. É assim que eles fazem, irmãos. E isso tem aumentado hoje. As igrejas têm ido buscar a Deus. As pessoas têm ido buscar Deus nas igrejas a fim de ganhar apenas o milagre. Mas não têm ido buscar o Deus do milagre. E têm usado o espiritualismo para isso. E muitos não percebem. Acha que está tudo certo. O segundo exemplo, ela previu, ela mostrou, foi uma verdadeira cooperação íntima entre os protestantes e católicos romanos. Irmãos, antigamente tinha um abismo grandão. Você não via católico se misturar com um protestante. É ou não é? E hoje, queridos, qual o dia que as igrejas mais protestantes guardam? Fala. O domingo. O abismo está cada vez mais se diminuindo. A gente tem visto cada vez mais movimentos ecumênicos, que é a união das igrejas, aquela coisa bonita. Tudo Satanás por trás. O estabelecimento do Conselho Mundial das Igrejas. O Concílio Vaticano II. Tudo acontecendo debaixo dos nossos narizes. É isso? E a decidida rejeição que o protestantismo faz dos pontos de vista da reforma no tocante à interpretação profética. Isso é grave, irmãos. Essas grandes mudanças, né, elas têm derrubado muitas barreiras entre o protestantismo e o catolicismo. E, infelizmente, muitos adventistas não têm percebido isso. A terceira prova é que os frutos de Ellen White ficam evidentes à medida que o tempo passa. Hoje nós vemos aí muitas escolas, inclusive muitos movimentos de saúde sendo feitos. Queridos, tanta coisa. Eu fiz questão de anotar aqui sobre a Universidade de Loma Linda, internacionalmente conhecida por sua escola de medicina. E se não fosse as visões de Ellen White, talvez essa universidade não teria sido construída. Então, para vocês verem que os frutos dela são visíveis. Quarta prova, o enfoque dela sobre Cristo. Isso é um motivo muito especial, porque ela foi muito convincente quando ela cooperou com o chamado que Deus fez para ela. Com esse chamado dela como uma profetisa de Deus. Isso faz o meu coração, irmãos, ficar transbordante. Ela diz aqui, ó, o objetivo de todo o ministério é conservar o eu fora da vista e deixar que Cristo apareça. A exaltação de Cristo é a grande verdade que todos os que trabalham por palavra e doutrina devem revelar. Olha que forte isso, irmãos. Ellen White, ela exaltava a Jesus a todo tempo. Ela exaltava a Cristo. Ela mostrava o papel de Jesus como Senhor e Salvador. Ela mostrou o seu sacrifício expiatório na cruz. E também o seu atual ministério sacerdotal, intercessório por nós. Intercedendo por cada um de nós. Nós temos livros como Desejado de Todas as Nações, que também foi uma obra dela, que fala muito, né, sobre Jesus. E eu pergunto a cada um de vocês, vocês já leram algum livro desses?
Desejado de Todas as Nações, Caminho a Cristo, né? São livros que retratam claramente a Jesus como plenamente Deus. E homem também, né? Deus é muito fiel, irmãos. Muito fiel. E sua exposição equilibrada de todos os pontos que ela precisava falar, sempre teve um equilíbrio tão grande e nunca deixou nada ser nem extremo e nem o contrário. Isso também é louvável. E o impacto desses escritos de Ellen White deve ser real em cada um de nós. Deve fazer um impacto na nossa vida, sim. E tem um estudo, irmãos, da revista Ministry, 1982. Essa revista, ela fala que, olha só que interessante, queridos, que os adventistas que estudam os livros de Ellen White, eles têm muito mais comunhão com Deus do que aqueles que não estudam os livros, olha só. E ainda outro estudo com essa mesma revista, eles falam que 82% geralmente, ou sempre, né, fazem um estudo pessoal da Bíblia. Ou seja, 82% das pessoas que leem os livros de Ellen White estudam a Bíblia. E 47% somente Bíblia. Ou seja, irmãos, os livros, as publicações da profetisa, da nossa querida irmã, nos ajudam a encostar mais em quem? Na palavra de Deus. Nos ajudam a encostar mais no nosso Salvador. Nos ajudam a ter comunhão com o Criador. Mas se eu pegar esses livros, irmãos, e não entender, e não procurar estudar, e só criticar, eu não vou aprender nada. Não vou aprender nada. Mas se eu colocar fé e perseverança, eu vou conseguir sim. Porque nós somos um povo escolhido. Nós somos um povo que Deus escolheu. E em outras palavras, irmãos, os que leem Ellen White são os que entendem melhor a missão. Queridos, isso é fato. Depois dessa semana de oração, irmãos, dessa meia semana de oração que nós estamos tendo aqui, se cada um de nós não buscarmos a Deus através dos livros de profecia, o problema está em nós. E o problema nunca, irmãos, vai ser de Deus. Nunca. Porque Deus não muda. Quem muda? Nós. Que somos pessoas vulneráveis, que o tempo todo está mudando o pensamento, mudando a forma de viver. Mas Deus, Ele não muda. E somente os que leem os livros de profecia são os que entendem melhor a missão e a mensagem adventista do sétimo dia. E se você está nessa igreja, queridos, e até hoje não entendeu que mensagem é essa, se cuida. Porque você precisa estar nesta igreja sabendo para onde você vai, sabendo o que você veio fazer aqui e entendendo qual é a sua missão. Porque Ellen White, ela aceitou o chamado de Deus e ela cumpriu com esse chamado, com a missão que Deus comissionou a ela. E hoje, Deus está chamando cada um de nós. Deus está chamando o povo dele. Sabe por quê, irmãos? Porque os adventistas do sétimo dia são um povo profético. Vivem num tempo profético. E transmitem uma mensagem profética. E além disso, além desses 3 pontos, a nossa missão é de transmitir essa mensagem a um mundo desprovido de esperança e de salvação. Olha que desafio.
E se eu e você, irmãos, não entender o propósito de Deus na nossa vida, nós vamos perder o céu. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque esse não é o plano de Deus para nós. O plano de Deus é que nós saibamos reservar a nossa coroa, conservar a nossa coroa. Esse é o plano de Deus. Para cumprir o nosso papel singular nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, nós precisamos depender como nunca, irmãos, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso precisa ficar claro. O dom de profecia é uma das muitas dádivas que Deus nos deu. E talvez isso esteja a longa distância da nossa vida e a gente não sabe. Por preguiça, falta de tempo, falta de organização, desleixo. Mas se nós reservarmos um tempinho, nós vamos conseguir. E nós vamos também ajudar outras pessoas a se prepararem para encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você que já lê, você que já leu e você que já lê, continue, meu irmão. Continue. Você que não leu ainda, comece a fazer isso agora. Quanto mais a gente lê, mais a gente ama a palavra de Deus, irmãos. Quanto mais a gente entende os livros que Deus nos deixou, mais a gente se encontra com Jesus, mais a gente aprende quem foi Cristo. E eu deixo aqui a minha sugestão. Comece por caminho a Cristo, que você vai entender quem foi Jesus e o verdadeiro significado do papel de Jesus na nossa vida. Louvado seja Deus. Vamos louvar? Em nome de Jesus.